Olá, pessoal! Tudo bem por aí? Que bom estar aqui novamente. Eu sou a professora Gabi e estou aqui no programa Conexão Escola TV para a nossa aula de língua portuguesa, história e geografia. E o tema de hoje será Brasileiro, o povo de muitas cores. Também iremos abordar tópicos importantes. Olha só, a história da formação do povo brasileiro. Os principais povos que formaram o Brasil: índios, africanos, portugueses. Diferenças culturais e o respeito às diferenças. É isso aí. Pegue o caderno, pegue a caneta, convide a família. Preste bastante atenção, porque a nossa aula está começando. E para nós iniciarmos, eu trouxe aqui uma reportagem do jornal Opção. Vamos ler. Negros ganham, em média, 27% menos que brancos em ONGs, aponta estudo. Na faixa de remuneração de até meio salário mínimo, a maioria é de homens negros, 38,19%, seguidos de mulheres negras, 37,11%, mulheres brancas, 12,81% e homens brancos, 11,11%. Bom, após ler esse texto, que povo você identificou? Negros e brancos. Isso mesmo. Inicialmente no Brasil existiam os indígenas. Depois chegaram os portugueses e posteriormente os negros africanos. Depois, outros povos também vieram para o Brasil. Mas independente das diferenças, todos precisam ser respeitados. Aqui no texto, por exemplo, na reportagem, nós temos uma desigualdade, uma diferença salarial entre negros e brancos. E isso precisa ser revisto. Mas vamos continuar. Você sabe como ocorreu a formação do povo brasileiro? Vamos conhecer. O povo brasileiro é marcado por uma diversidade de cores, fisionomias, tradições, costumes. Por exemplo, se você faz uma viagem até o Japão, chegando lá, você vai conhecer as pessoas e elas são semelhantes. Aqui, não é assim. As pessoas são bem diferentes. O povo brasileiro é resultado de um processo de contato entre diferentes povos e culturas. Que mistura é essa? O povo brasileiro é fruto da mistura de 3 etnias: indígenas, negros, brancos, inicialmente portugueses e depois outros povos. Que nação é essa? O Brasil é uma nação multicultural. Vários povos influenciaram o modo de vida dos brasileiros. Por exemplo, costumes, culinária, tradições, vocabulário. Vamos explorar sobre esse assunto. Influência dos povos indígenas. Você sabia que o hábito de dormir em redes é uma influência indígena? É isso aí. E tomar banho todo dia? Também. Usar utensílios feitos de barro, de palha. O uso de plantas medicinais para tratar doenças. Olha só as influências dos povos portugueses. A nossa língua, a língua portuguesa. A religião católica. Uma festa bem conhecida, festa junina. Movimentos artísticos. Influências dos povos africanos. Esculturas em marfim. Religião candomblé. O ritmo, samba. Capoeira. Também existem várias influências na culinária. Eu trouxe aqui um cardápio com uma diversidade de pratos. Mas você sabe o que é um cardápio? O cardápio é uma lista onde constam as opções, pratos, bebidas, vinhos, disponíveis para o cliente em um restaurante. Vamos ler. Tapioca, R$ 10. Acarajé, R$ 10. Canjica, R$ 8. Caldo verde, R$ 15. Macarrão, R$ 20. Pizza, R$ 30. Você sabe qual a origem desses pratos, dessas comidas? Vamos tentar. Tapioca.
origem indígena. Acarajé, origem africana. Canjica, africana. Caldo verde, portuguesa. Macarrão, italiana. Pizza, italiana. Vamos continuar. Também nós temos algumas influências no vocabulário. Temos aqui algumas palavras de origem indígena e algumas palavras de origem africana. Origem indígena: abacaxi, caju, ipê, mutirão, arara, capim, beiju, gambá, jiboia, pipoca. Origem africana: xingar, giló, moleque, marimbondo, cochilar, bagunça, dengo, caçula. Uma curiosidade para você. Anteriormente, ao falar a palavra cochilar, usava-se a palavra dormitar. Imagine só você falando, vou ali dormitar. Mais difícil, não é? E também, antes, ao falar a palavra caçula, usava a palavra Benjamin. Muito mais complexo. Ainda bem que nós recebemos outras influências. Vamos para o nosso praticando. Você vai fazer uma produção textual, um texto livre, mas o tema será diferenças culturais e o respeito às diferenças. Tudo bem? Registre tudo no seu caderno. Chegou a hora de saber mais sobre esse assunto. Olha só essa reportagem. Série mostra diferenças sociais entre negros e brancos. Repórter Brasil. Saiba mais. As diferenças sociais entre negros e brancos no país têm diminuído ao longo dos anos. Com a expansão da economia, a classe média brasileira cresceu e os negros avançaram. São quase 80% desse grupo em ascensão. A política de cotas para negros quer reduzir também as desigualdades na educação. É o que você vai ver hoje na série Heranças da Escravidão. Na última década, a classe média do país quase dobrou e já representa a maioria da população brasileira. Se esse novo grupo fosse um país, seria o 12º mais populoso do mundo, de acordo com a Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República. Quem forma essa classe em ascensão? Os negros são quase 80% dos novos integrantes. De acordo com o governo, os grupos que entraram eram os que estavam menos representados. Com a nova formação, a quantidade de negros e brancos na classe média ficou equilibrada. Isso você consegue com boa educação, políticas de saúde, políticas de proteção social. Eu acho que o Brasil avançou muito em termos dessas políticas. Então, acho que a gente pode projetar um futuro, vamos dizer, mais auspicioso para todos os brasileiros, em particular para os brasileiros pretos e pardos. Para Elissandra, esse futuro já está em construção. Orgulhosa, ela mostra a primeira casa própria em reforma. Há 10 anos era vendedora e ganhava um salário mínimo. Hoje já é pós-graduada. Conseguiu comprar um carro e se diz realizada por ter entrado para a classe média. Antigamente a gente era muito apertado, o dinheiro só dava para aluguel, alimentação, né? Hoje não, hoje a gente tem mais lazer, né? Dentro de casa e junto com os filhos também. O percentual cada vez maior de negros na classe média tem outra explicação. Mais pessoas passaram a assumir as suas origens. Se você abole essa concepção de que todos os negros são pobres, isso é um erro. E se você parte do entendimento que a autodeclaração também teve um crescimento em função das políticas, apontando para uma identidade positiva da população negra, então a gente começa a entender o que leva a esses dados. Mas uma barreira ainda separa a classe média da classe alta, o nível de educação formal, diferença que tende a diminuir com as cotas nas universidades. Nos últimos 15 anos, a quantidade de negros formados triplicou. Eles conseguiram, na maioria dos casos, notas maiores que as dos estudantes brancos. E 91% dos cotistas formados já têm emprego. É o caso da Cristiane. Ela sempre estudou em escolas públicas. Ao concluir o curso de pedagogia, não teve dificuldade em conseguir trabalho. Na verdade, a gente
mostrou que justamente que nós somos capazes, que na verdade a questão estava no próprio ingresso, mas não tem uma diferença intelectual. E aí, gostou do vídeo? Essas diferenças precisam ser revistas, não é mesmo? Vamos agora relembrar os assuntos abordados nessa aula. O povo brasileiro é resultado de um processo de contato entre diferentes povos e culturas. Vários povos influenciaram o modo de vida dos brasileiros. Indígenas, europeus, africanos e outros povos contribuíram para a formação cultural do Brasil. Os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento abordados nessa aula, a proposta das diretrizes curriculares para a EAJA foram elaborar textos coletivamente com diferentes funções e de diferentes gêneros do campo da vida cotidiana. Compreender e valorizar a diversidade sociocultural da comunidade. Destacar a importância dos registros de experiências de vida em que tempo e espaço são construídos historicamente e compõem a formação da identidade social e cultural do sujeito. É isso aí. Eu vou ficando por aqui. Fica bem aí e até a próxima. Tchau, tchau! A Secretaria Municipal de Educação de Goiânia está com matrículas abertas para a educação de adolescentes, jovens e adultos no período noturno. São diversas vagas da 1ª à 8ª série, uma excelente oportunidade para você que tem mais de 15 anos de idade e ainda não concluiu o ensino fundamental. Durante o período da pandemia, você pode acompanhar as aulas diretamente da sua casa, contando com a ajuda de professores altamente qualificados, prontos para te auxiliar. Tudo isso de forma totalmente pública e gratuita. Para saber mais, acesse a página abaixo ou procure a escola com a modalidade EAJA mais próxima da sua casa. Contamos com sua presença.